Alô, queridos gaios, queridas gaias que acompanham aqui o Completude Podcast, mais um episódio para você aqui nessa bancada que tem o objetivo de fazer com que nós e vocês tenhamos mais completude, vida abundante, vida plena, aquilo que Jesus tem para nós, né? E para isso a gente traz convidados e convidadas, pessoas que são especiais, não só para nós, mas que também tem alguma coisa. A gente sempre diz assim: Deus ele não escreve certo por linhas tortas, nem escreve errado por linhas retas, né? Deus, ele não dá ponto sem nó, para usar um termo bem brasileiro aí. Aham. Deus, ele sempre tem um propósito. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, pode ter alguma coisa que Deus quer falar com você, alguma coisa que vai te edificar, vai te dar um insight, te fazer sorrir que seja, te fazer chorar. Enfim, a gente tem de tudo aqui porque Deus, ele quer trabalhar na inteireza do nosso ser. E hoje não é diferente, né, Matheus? Isso. No episódio passado, a gente teve aí um grande amigo de longas datas e nesse episódio não vai ser diferente. Primeiro, nosso Completude aqui, nosso podcast está crescendo, a gente já está com convidados internacionais, né? Então nós, é o segundo convidado internacional, então a gente está no nível muito alto e é uma pessoa incrível. A gente vai ter um bate-papo aqui que você vai ficar, tenho certeza ali concentrado, focado, porque é algo bem legal do que a gente vai tratar aqui. E com certeza também você tem algumas curiosidades aí que provavelmente aqui vão ser tiradas. Thaís, eu ia falar Felipe, né? A gente Você é um viu? só, né? É, Somos nós. Somos um a só. Bíblia fala, então tá aí. Thaís, que bom, a gente tá aí há alguns Que bom, meses gente. conversando, né? Verdade, De você estar aqui com a gente, deu verdade. certo, graças a Deus, e a gente tem muita coisa para conversar. Ah, que Seja bom. bem-vinda Que aqui, bom, estou muito gente. feliz Estou de ter muito você feliz de estar aqui. aqui. Obrigada pelo convite. Thaís, a Obrigada. gente tem uma primeira pergunta que ela é filosófica também. Sim. Como tu é psicóloga? Ou filosófico ou É. meio Maria Então, Gabriela, né? não, e ela é psicóloga, então ela entende de negócio de Ai, autoconhecimento. Jesus amado. É, amiga, quem é a Thaís Leitão? Nossa, Thaís Leitão, ela é, antes de qualquer coisa, serva do Senhor Jesus. Isso nos fez chegar até aqui, né? Eu sou a esposa do Felipe. Legal. Eu sou a mãe do Isaac, do Lucas e da Ana. Ainda bem mais um aí. Eu sou cidadã do céu. Amém. Antes de ser brasileira e estar Aham. lá, né, longe onde a gente está, eu sou cidadã do céu. E isso é o que a gente tem que levar todos os dias. Que legal, muito Porque senão a feliz. gente não aguenta. É. Muito verdade. E vem mais um aí? Não, Não, quarto, não. não, Não? não. Papai do céu mandou parar. Pelo menos por enquanto. Amiga, a gente conversou aqui. Você que ainda não assistiu o episódio do Felipe, vai lá. Não, peraí, vá lá não. Assiste esse aqui. Assiste Termina. primeiro eu. Verdade. Aí vai aparecer, aí você vai ficar curioso para saber algumas coisas. Aí vai lá no card que vai aparecer no Perfeito. final e assiste o outro episódio. Isso aí, assiste primeiro eu. Perfeito. Então espera um pouquinho, você vai ficar curioso. Por quê? Porque a gente vai adiantar algumas informações que já foram faladas lá. E também a gente quer focar em algumas aqui que são, assim, eu tenho muita curiosidade aqui de algumas coisas e a gente vai falar sobre isso hoje. Thaís, hoje, né, você é paraense. Paraense, Belenense, Papaxibé. papaxibé, Isso açaí com mesmo. farinha e peixe Ai, não frito, nem fala nisso. tacacá. Eu já tô quase indo embora, né? Oh, Jesus. Então, mas hoje você mora numa terra bem diferente, lá nos Estados Unidos. Isso. Como é morar nos Estados Unidos? Olha, hoje é bom, digamos assim. Hoje é Uhum, muito bom. A gente se acostuma, né? As pessoas sempre sim. perguntam como é que é e tal. A gente se acostuma à vida lá. E a gente acaba se desacostumando da vida aqui, Uhum, né? A gente tem essa sensação de segurança, tem sim, uma vida mais tranquila, digamos assim. Eu acho que aqui as coisas são um pouco mais agitadas, por incrível que pareça, sim. né? E a gente vive assim muito a nossa rotina lá, né? O Felipe trabalha, eu levo as crianças na escola, depois vou buscar as crianças na escola e fico com a Ana. Sim, Vida de família, sim. normal, né? Mas a gente não tenta encaixar muitas coisas na nossa vida.
Então, hoje a gente já se adaptou. Tem a questão do inglês, tem a questão da igreja, né? Que a gente Sim. vai falar sobre isso depois. Uhum. Tem a questão da igreja, tem a questão do inglês, tem a questão da escola das crianças, tem questão de comida, tem cultura, hábitos, tudo isso a gente vai aos poucos se acostumando. Não é Perfeito. fácil, Sim. mas a gente vai se acostumando. Chorou muito. Teve uma época que sim. Mas É. Chorei de muito. tudo isso aí, o que que tu Chorei considera assim muito. O mais difícil. mais difícil de mais adaptação? difícil. Ah, o inglês, para mim, foi o mais difícil. Foi. Foi. Porque eu gosto de conversar, eu sou, de certa forma, comunicativa. Eu gosto de saber das pessoas, eu gosto de abraçar. E aí, como eu não sabia falar inglês muito bem, eu me escondia. E aí eu falava pro Felipe, agora você é o social da história, porque ele é quietinho, né, o Aham, Felipe. sim, E era o tímido. Felipe que ia conversar com as pessoas em inglês. E eu ficava escondida, porque eu falava inglês até um certo ponto. A partir dali eu não conseguia mais me comunicar. Então isso me tornava, me trazia para uma bolha, uma conchazinha, assim, eu me Sim. escondia. E aí era o Felipe que começava mais as conversas, né? Como ele já tinha um inglês mais desenvolvido, então ele acabava desenvolvendo mais as Aham. conversas do que eu. Então, o inglês, eu costumo dizer para as pessoas, se você for morar fora, já saia com pelo menos 50% da língua, Aprendida. na ponta da língua mesmo, aprendida. Uhum. Porque é Se difícil. gerou muito sofrimento pra ti? Gerou. Gerou Sim. muito. No início, gerou sim. Sim. Né? Mas aí, assim, tem pessoas que não sofrem. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de inglês porque eu tenho tudo que eu preciso. Vou ao supermercado, eu consigo fazer Mas compras, tem gente que mora lá há muito tempo muito tempo não sabe falar inglês. Sério? Muito tempo. Caramba, como Não é que sabe. é, gente? É porque, assim, Como é que vê a comunidade brasileira, né? O que as pessoas fazem? As pessoas acabam procurando a comunidade brasileira, né? E aí chega na comunidade brasileira, o negócio é mais confortável. Porque você está no meio da sua cultura, né? No meio da sua comida, todo mundo vai, né? Onde eu moro tem muito mineiro, que são os nossos amigos, a maioria é mineiro. E aí tem a comidinha mineira, que a gente dá um jeito de fazer, né? Então o pessoal está no meio da sua língua, no meio da sua cultura, no meio da sua comida, em tudo ali. Então, tem gente que se sente confortável ali e não se sente confortável de sair dali. Né? Eu já me sentia desconfortável de não fazer parte da cultura americana. Sim. Né? Perfeito. E aí, quando a gente foi pro Alabama, nós moramos, não sei se o Felipe falou, Fala um pouquinho. mas nós moramos 3 anos na Califórnia, e quando a gente estava indo embora da Califórnia, nós resolvemos ir para uma igreja americana, porque a gente até então fazia parte de uma igreja brasileira. Sim. Se aí a gente vai voltar para o Brasil, eu não sei falar inglês, quase, sei um pouco. A gente não conviveu com os americanos, a gente não sabe nada da cultura americana, quase nada, né? Era muito pouco que a gente sabia. E agora, o que a gente faz? Então, vamos fazer parte de uma igreja americana. Olha só, então a intenção foi de Foi desenvolver conhecer, a de entrar, de cultura. mergulhar, né? De Entendi. fazer né? parte. Porque eu acho que Cara, não foi sei, sensacional. era uma coisa assim que eu tinha essa Sim, mas necessidade, foi né? legal. Ele Aham. não, ele fazia parte, ele estudava numa universidade Sim, americana, né? Então ele se envolvia, mas eu não. E sim. aí foi quando o meu sofrimento começou. Aham. Mas foi um sofrimento completamente necessário para mim, Sim, para os meus objetivos, né? Para o que a sim, gente queria, sim. né? E aí, e Deus, ele é tão perfeito que ele trouxe a gente para um estado extremamente americano. A Califórnia é muito misturada. É. Tem muito imigrante, tinha muito brasileiro, tem muito latino. E ele trouxe a gente para o Alabama. Que é, O Alabama é muito americano. sim, Muito americano. português, ou brasileiro não vai muito pra lá. Não vai muito para lá. E quando vai é para trabalhar, para estudar, mas ele não Entendi. vai para trabalhar, assim, uma maioria dos brasileiros que migram, eles vão para trabalhar para ganhar dinheiro, né, digamos assim. Sim, O que vai para lá, ele vai porque ele foi contratado por uma empresa, ou entendi. porque ele conseguiu uma bolsa na universidade. Então é outro tipo de brasileiro. Sim. Aham. Então era com essas pessoas que a gente mais convivia. E não tinha igreja brasileira.
Então era ou você vai para uma igreja americana Qual ou era a você não cidade? vai. Qual era a cidade no Alabama que vocês A moravam? gente morava em Tuscaloosa. Tuscaloosa. Era a cidade onde ficava a Universidade do Alabama, que o Felipe foi para lá para fazer doutorado. E a cidade respirava a universidade Uhum. e o futebol americano. Porque o Roll Tide, o time, não sei se vocês conhecem um pouco de Uhum. futebol americano, né? A Universidade do Alabama ela é muito forte no college futebol americano, né? Sim. E aí a gente não sabia nada de futebol americano. E no outono, os jogos são lá, dentro da cidade. Uhum. A cidade ficava Cheia. cheia. As pessoas vinham de todos os lugares do Alabama para assistir os jogos. E a gente não sabia de nada, né? De que tá regra, gente. O acontecendo? que tá acontecendo? Cheio, cheio. O estádio muito grande, lotava. Então, assim, lá a gente respirou muito a cultura americana, Sim. né? Então, Passaram a assistir futebol americano, né? a gente começou a procurar informações, né? Porque as pessoas passavam por nós e diziam, Roll Tide! Deus, que é isso? Roll Tide! Será É que é um- como eles se cumprimentam. Será que é um candidato que eu tenho que votar? Que isso, gente? Então a gente precisou, né, procurar conhecimento, saber um pouco mais sobre futebol americano. E a gente não se identificou com o futebol americano, Não. mas foi muito bom, né? E Deus levou a gente para esse lugar, onde não tinha quase brasileiro, onde não tinha igreja brasileira. E a gente precisou fazer parte daquilo. E aí Deus deu a oportunidade de eu estudar inglês lá na Universidade do Que Alabama. bacana. E aí foi lá que Deus, digamos assim, Deus me tratou, né, nesse Isso sentido. que eu ia perguntar em relação, não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando, tu entende que houve um tratamento de Deus na tua vida nesse Nessa processo? época foi. Muito, Sim, muito. E várias coisas. Não era só sobre inglês, sobre viver em outra cultura, sim, mas era sobre ser esposa, ser mãe, Deus. né? Agora, eu não tenho, por exemplo, aqui a gente tem a bênção de ter pessoas que podem trabalhar na nossa casa, né? Uma diarista, uma empregada doméstica e tal, Babá, né? uma babá. Lá a gente não tem, porque os serviços lá são muito caros. Então eu me vi nessa situação, né? Eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido. Isso te perturbou? Muito, Foi mesmo, Tente? Tipo, agora eu sou muito. mãe, né? Eu sou Filha, mãe, eu dona tenho que de arrumar minha casa. casa. Eu sei fazer tudo, sempre Sim, soube fazer sim. tudo, mas você sabe que é coisa que a gente tem que fazer, mas a gente Aham. não gosta de Aham, fazer. sim, com certeza. Então, isso aí, Deus me tratou muito, né? E aí aí começam os conflitos no casamento, porque você acha que o marido tem que fazer as mesmas coisas que você, Uhum. porque o marido tem que ajudar nas mesmas coisas, e aí Deus vai dando entendimento, né? Gente, olha Tudo só, isso. meu Deus. São coisas assim que eu não pensava, mas Deus trouxe todo esse entendimento para aquele momento, ali no Alabama. Aham. E só tu contigo mesmo, ninguém te Eu diz. comigo mesmo e Deus. Ninguém Senhor, ali. eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de lavar roupa. Até hoje eu não gosto, né? Não mudou. Mas, assim, Sim, sim, o não, mas eu tô te prazer entendendo, de gente. cuidar da O minha valor, casa, né? O entendimento do valor isso. daquilo, né? Isso aí eu Sim. precisei entender ali, porque ali eu me senti muito perdida. Muito. Meu Deus. Muito mesmo. E de repente não tá inserida num contexto assim de amigos também, né? Sim. Aí Uhum. isso fica mais difícil, Mais porque difícil. você fica mais isolado, né? Sozinho. E ali eram os amigos que a gente tinha ali, eles não eram amigos crentes, né? Porque a gente acaba, o brasileiro se atrai, não tem jeito, né? Ah, É. já tem brasileiro que tá falando português, e a gente se Aham. encontra assim no supermercado, e aí a gente acaba se juntando, né? Mas ali eu não tinha amigos crentes. Até para poder Aham. te dar esse Para suporte, dar né? esse suporte. A gente tinha amigos crentes a 1 hora da gente, que era o Irã Rolo. Você conheceram o Irã Rolo? Uhum. Sim. Sim. O Irã Rolo e a esposa moravam a 1 hora da gente. E ele é ministro de uma igreja, ministro de música de uma igreja Lá no Alabama, americana, é? no Alabama. Ah, legal. E a gente descobriu tudo isso lá, né? Na nossa chegada lá. E aí fomos conhecendo as pessoas que moravam, e aí fomos nos enturmando aos poucos, né?
Sim. Mas Deus mudou muito a nossa Gente, que legal. perspectiva Aham. de vida ali, né? E- Pro Felipe também. Sim, sim. Felipe também. E tu acha que as pessoas sofrem muito em relação à saúde mental lá? Muito, muito, É mesmo, Thaís? muito, Como é que muito. é E, isso? assim, é, depende do que a pessoa vai preparada, depende dos objetivos que ela tem, né? Ah, o inglês é uma coisa que faz as pessoas sofrerem muito, porque as pessoas percebem que se elas não sabem inglês, elas não conseguem dar passos maiores, né? Uhum. O inglês, a falta do inglês limita muito as pessoas, Sim. né? Ah, eu consigo fazer até aqui, a partir daqui eu preciso de ajuda. Preciso Sim. de ajuda de alguém que me ensine inglês ou alguém que fale inglês por mim. E muitas vezes as pessoas têm ajuda dos próprios filhos Hum, crianças. É porque a criança ela pega A muito mais criança rápido, pega né? muito rápido. É. Criança chega, ela vai para a escola, né? Então, na escola, ela aprende em Isso, 6 meses, ele exato. está fluente em É inglês. mesmo? É. Então, tem pais que levam os filhos, por exemplo, pro DMV, que é o Detran de lá, para fazer todo o processo. A criança traduz tudo, entendeu? Então, essa Caramba. pessoa, ela sofre com isso. Ela sofre porque a cultura é diferente. Ela sofre porque ela leva daqui do Brasil todo o sofrimento. O sofrimento não fica no aeroporto. Boa. O sofrimento não fica Aham. ali na parte da imigração, não Sim. fica, ele vai junto. Caramba. Então, e aí na distância, a pessoa sofre de saudade. As pessoas perdem entes queridos. E muitas vezes, como eles são, algumas pessoas são indocumentadas, né? Eles não Uhum, conseguem sim. voltar para o Brasil para participar desse processo, né, de Uhum. luto. Então, tem vários tipos de sofrimento, né? As Sim. pessoas às vezes chegam lá casadas e terminam o casamento, porque às vezes não sabem Eita. lidar com as pressões, Uhum, né? sim. É muito trabalho, as pessoas trabalham muito, 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 Aham. exaustivamente. Lá, tu fala Lá, pessoal brasileiro o mesmo ou brasileiro, todo mundo em si é todo, muito, é uma vida muito workaholic ali. nem Workaholic. tanto, nem tanto. O americano, ali onde a gente mora hoje na Virgínia, né? O estado da Virgínia. A gente não vê nenhum workaholic. O pessoal leva uma vida mais light. Acho que depois da pandemia também muita gente começou a trabalhar em casa, né? Sim. Vocês Mas moram eu na, não na vejo. capital lá A ou gente mora perto, a gente mora ao redor, assim, da capital. na A periferia, capital é como se fosse? Richmond, né? Aham. A gente mora, assim, a 20 minutos de Richmond, porque o Felipe dá aula dentro de Richmond. Então, mas morar em Richmond não é bom, porque é uma cidade, né? Uhum. Aí tem os perigos da cidade, as escolas não são boas. E a gente Vocês moram. procura morar Ah, no lugar onde as escolas são boas, sim. escolas públicas, né? Aham. É, o Sim. pessoal faz muito isso lá, né? Faz, Mora no suburb e trabalha isso. lá na Trabalha no capital, né? centro, na Aham. capital, né? Que é onde Sim. funcionam as coisas, né? Mas aí tem essa diferença também lá. A gente precisa morar num lugar onde seja perto de uma escola boa. Sim. E aí, Da tem escola, gente que se muda, cada escola se muda. E às vezes a a parte. escola não é boa Aham. aqui. É Ah, pública, É, a pública é o ensino antes da faculdade. Toda ela é pública ou não? Tem toda pública. Tem só. escolas privadas também, Sim, né? Mas as escolas privadas são muito caras. entendi. Muito caras. Aham. Então, assim, às vezes as pessoas aplicam para bolsa, Sim. mas elas são muito caras. Então, é mais fácil você, por exemplo, escolher pagar um aluguel um pouquinho mais caro para ir Morar num morar lugar numa melhor. Uhum. e o filho estuda numa escola pública. Sim. Mas aí a escola pública ela é dividida em três, né? Elementary School, que é até mais ou menos 10 anos de idade. Aí depois tem o Middle School, aí é outra escola. E depois tem o High School, que é outra escola. Sim. Entendeu? Então, cada uma você tem que analisar. Essa escola é boa? E aí, a Middle School é boa? A gente vai mudar a gente vai Uhum. mudar de endereço. Sim. É isso. Caramba, sim. Que é difícil você encontrar um distrito onde todas as três escolas são boas. Sim. Existe, mas aí geralmente as casas são mais caras. E Thaís, se hoje tu tá quanto tempo morando lá? Vocês morando lá? 10 anos, vai fazer 11 anos 11 nos anos. Estados Unidos. Tu entende se tu soubesse de coisas, tu sofria menos? Sofreria, O que, por exemplo? O que que tu sofreria. achas que tu O que me fez mais sofrer foi o inglês, então eu teria me mergulhado no preparado inglês. mais? Teria. Sim. Teria, sei lá, me virado. Eu nunca gostei de estudar inglês, gente.
Nunca. Eu gosto das línguas latinas, sabe? Mas Francês, tu chegaste a fazer italiano. curso de inglês aqui? Eu fiz tipo assim, um mês no CCBio, e aí eu e o Felipe já éramos casados. E a gente morava no Rondon. Sim, E no Rondon a gente morava do lado do Ava. Ainda tinha uma portinha no Rondon sim, que que ainda dava pro Ava, aquele acesso dava aí. acesso. Aham. E aí a gente ficou sabendo de um curso livre de inglês que tem lá com nativos. Disse, então vamos falar, né, inglês com nativo. Mas vocês fizeram quanto tempo Aí lá? a gente fez um semestre só. Então vocês fizeram, na verdade, pouca coisa, né? Pouca Assim, coisa. O Felipe não, o Felipe já tinha formação quase sim, completa sim. no CCB, eu não tinha nada, eu não sabia nem. É porque por exemplo, no meu caso, eu estudei inglês desde criança, Sim, sei lá, 8 anos. Mas naquelas escolas típicas tipo que CCB você vai, e tipo tal, IASES de CCB, né? sim, aham. É. Aí eu estudei por 7 anos, só que quando eu saí, eu não era capaz de conversar com um Aham, a nativo. gente não é capaz, é Eu difícil. não era capaz. Eu sabia Aham, ler e escrever muito sim, bem, aham, tranquilo. Até hoje isso me garante nessa parte. aham, Mas eu não tinha essa coisa. Eu ficava frente a frente com um americano, eu não entendia nada do que ele travava. falava. Aham, E eu não conseguia também desenvolver. sim, Mas aí, vida vai, vida vem. Num período em que eu precisava, não tinha alternativa, eu precisava conversar com pessoas em inglês. Em questão de 6 meses, deslanchou. deslanchou, né? Aham, Então acho que tem muito. Por isso que eu digo, assim, já te falei isso, né? Eu acho assim que a gente. A questão do inglês, nesse caso aí, a não ser quando você precisa para alguma coisa, né? sim, Teórica, mas é a questão da a conversação, conversação, ela é né? fundamental. Então, se você Uhum, consegue ter essa conversação, desenvolver isso de alguma uhum, maneira com alguém, né? sim, Isso te coloca inserido, isso né? mesmo. Aham. Na cultura e Mas o tal. fato de tu já teres a leitura e a Não, escrita, claro, isso te claro. facilita Não, muito, claro. né? Aham, muito, Justo, muito. é. Mas eu digo assim, é uma coisa assim que são coisas separadas, né? São. O Rafa é Aham. tradutor simultâneo. Tanto que ele, oh, coisa boa. É. Aí, Tanto que eles dividem as habilidades, né? sim, E aí, uma puxa a outra, mas o falar e o ouvir, eles são dentro lá no dia a dia, eles são fundamentais. é. Eles são. Porque, por exemplo, se a gente for analisar uma criança, a gente está no Brasil, a criança Sim, aprende português, ela aprende primeiro a falar, sim. ela se Aham. comunica primeiro, depois que ela Isso. vai aprender a ler e Isso, escrever, né? isso. Aham, E aí, quando a gente faz o processo inverso, fica meio. aham. As crianças de boa, E amiga. uma coisa que as pessoas não pensam é que a criança ela aprende errando. Sim, Isso. Até o Uhum. português, né? Ela sim. tá lá falando, ela fala palavras erradas, ela troca os verbos e a Sim, gente vai sim. consertando. Só que as pessoas acham que elas têm que ser perfeitas. Aham. Elas não querem errar, né? Mas tu tinha muito isso, o medo de falar Tinha errado em medo de inglês? falar errado. Porque, por Só exemplo, eu que falo, eu falo muito pra Thelma isso. Aham, Ela também estudou inglês um monte, só que ela tem muito medo de falar errado, né? sim, Aí eu digo aham. pra ela, a gente convive com cada americano que vem Que aqui vem e fala e fala, errado. ei, o meu água. É isso. Vocês não têm a menor vergonha Eles não têm vergonha. Mas olha, mas a gente se quando a comunica. gente lembra disso, Ah, isso é muito legal a gente ter convivido com os americanos missionários, né? Quando a gente lembra disso, isso encoraja a gente, pois é. né? Isso Uhum. encoraja a gente de errar. Eu tenho uma amiga americana que aí, logo no início assim da nossa amizade, eu disse para ela, se eu errar, me corrige, porque eu quero aprender. Uhum. Então, de vez em quando, a gente se reúne. Ela tem 3 filhas, 3 meninas. E os meninos são amigos, né? Os nomes dos meus filhos e os filhos dela. E até hoje, ela me corrige Te ajuda. algumas Uhum. coisas. Ou eu pergunto para ela, isso aqui tá certo? Se eu falar assim, tá certo ou tá errado? De que forma eu posso falar melhor? Né? Pra gente, a gente ficar mais parecido com o nativo. Sim. Né? Aham. Que Se aí, aproximar ao máximo. porque às vezes a gente constrói frases que o nativo ele até construiria, mas por ele ser nativo, ele fala totalmente Ele não fala daquele diferente. jeito. Porque ele não pensa daquele Não jeito. pensa. Um professor meu me deu a dica legal. Ele disse, tu tem que aprender a pensar É inglês. em inglês. Aham, é isso. E não é só traduzir o teu pensamento, é já Aham, pensar é inglês. primeiro em inglês. Mas isso é aí. muito difícil chegar nesse Pra nível. chegar lá. Chegar Tem que nesse viver, nível. tem que viver a cultura de lá. Aham. É, Sabe o que a gente ouviu? Só terminando esse sim, assunto sim. aqui.
é que quando você começa a sonhar em inglês, significa que teu Já inglês já está tá. melhorando. Aham. É Boa. verdade. As crianças foram de boa, amigo. Já foram De de lá. boa, Porque de tu boa. foste pra lá ainda sem Sem filhos, Sem sem filhos. filhos. Aí nasceram lá. Nasceram Até todos essa de lá. 1 anozinho aqui já. Não, é assim, a gente fez uma escolha, eu e o Felipe. Os nossos filhos vão falar português, Ah. bem, entendeu? Então, isso foi uma escolha nossa. Mas isso é muito inteligente, porque eu sempre é. digo assim, português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Aham, Falar português é uma dádiva. Inglês verdade. cá pra nós, comparado, muito é fácil. fácil. Para eles é É. muito fácil. Eles abrem Então uma eles chavinha falam. assim, de repente eles já Uhum. falam. O inglês e Então, português de boa, os Falam dois. os dois, o Isaac e o Lucas. Então a Ana, se você perguntar, ela fala inglês? Não, porque ela só tá em casa ali no nosso contexto, né? E ela só escuta português. Eu não falo come here, eu falo vem cá, filha, né? Eu falo tudo em português com ela. Nunca falo inglês. Isso Ah, aí esse aqui nem- é o black. Não é o black, esse aqui é o preto. Então, E isso não tudo embaralha é a português. cabecinha dele. Não embaralha. E de boa, assim, em casa português boa. e na Quando escola. eles chegam na escola, em 6 meses, se eles não têm nada de inglês, eles vão aprender. É muito rápido. Caramba. É muito rápido. Sim. Então, às vezes, as pessoas, eu quero morar lá, mas eu tenho medo dos meus. Ih, esquece os filhos. Os filhos vão se Eles é a adaptar muito parte fácil. rápido. Quem vai se dar mal são vocês. E existe Eles algum é muito preconceito em relação a eles pela falta Do inglês? do inglês? Ou eles se irritam ou não? Não. É de Assim, boa, é mais a graças gente a Deus, mesmo. o Lucas, o meu segundo filho, ele aprendeu muito rápido. Eu acho que também tem crianças que têm mais facilidade com a língua, né? Sim. Ele só assistia algumas coisas em inglês e a gente só falava português com ele. E ele ia errando. A gente percebia que quando ele falava inglês, ele falava meio abrasileirado, meio portuguesado, sabe? Uhum. Mas ele ia sem desistir. E aí, na primeira semana, segunda semana de escola, ele começou agora, ano passado. A professora disse, olha, ele já está me ajudando, porque tem uma coleguinha dele brasileira, e ele que traduz para ela, porque ela não sabe Meu falar pai, olha ela não só. sabe falar inglês. Legal. Em 2 semanas, tipo assim, eu acho que a cabeça dele Uhum. organizou o que ele já sabia um pouquinho. É muito rápido. Caramba, que Muito legal, né? rápido. Que Então, assim, na bacana. hora certa, a criança ela vai aprender o português, Sim. o inglês. Inglês. Sim. Né? Mas o português ela vai perder muito rápido. Então, se Uhum. eu não É. insistir, Uhum. e rapidinho ela começa a falar. Aí eu digo pro meu filho, pro Isaac: Isaac, tu queres falar gringuês? Aí ele, como assim? Mamãe, por favor, você me dá. Não, mamãe, eu não quero falar assim. Disse, então, meu filho. Mamãe, por Então, meu favor. filho, por favor, continue falando português aqui em casa. Porque ele né? preferia o Eles inglês. sempre preferem inglês. É mesmo, hein? Sempre. Os teus não falam inglês entre si? Eles Já teve tiveram, essa eles fase? tiveram essa fase, Aham. mas hoje não, hoje já perderam conseguem, um pouco. já conseguem. Mas geralmente as crianças na igreja elas se juntam e elas são todos brasileiros, mas elas começam a falar inglês entre si. Porque elas não, Entendeu? não, É não... muito mais fácil para eles. É mais fácil, né? Muito. E É. eles falam com mais facilidade, Sim, né? se Agora expressam. sim, a gente tem que começar a perceber com as crianças o que é mais fácil para eles, né? Por exemplo, a gente percebeu que o Isaac ele lê em português. Ele lê e escreve um pouquinho em português, que eu ensinei ele português. Só que a gente percebeu que quando ele lia, ele não entendia muita coisa. Uhum. Então, ele lê as palavras muito bem, mas ele não Entendi. entende todos os significados. Muito conseguir Então, quando a gente interpretar, fazia a né? leitura bíblica, aí ele não sabia, ele ficava Entendi. viajando. Sim. Assim, eu acho que então para ele participar melhor, a gente precisa comprar uma Bíblia em inglês para ele. Entendi. Aí nós compramos uma Bíblia em inglês para ele e ele participa do culto hoje super bem. Legal. Que Porque a bacana. gente precisou entender, né, esse momento assim Uhum. dele. E Thaís, em relação à igreja, a gente entrou nesse assunto aí, existe uma diferença muito grande daqui do Brasil para lá, para os Estados Unidos? Essa é uma pergunta da Thelma, inclusive. Assim, Thelma, respondendo a assim, pergunta. Thelma. É assim, olha só, a gente está aqui no contexto de uma igreja brasileira aqui em Belém, né? Sim. 99% das pessoas são paraenses, nasceram aqui, conhecem a cultura paraense, falam português, né? Vivem aqui. Então todo mundo é meio que parecido,
né? Todo mundo está na Igreja Batista porque veio da Igreja Batista, cresceu ali, tem uma afinidade. Ou Sim. todo mundo está na Quadrangular, ou todo mundo... Aham. Então, você procura as suas afinidades. Geralmente, a igreja brasileira, nos Estados Unidos, eu acredito que em todos os lugares do mundo, elas trazem o quê? Elas trazem o paraense, o carioca, o mineiro, Uhum. elas trazem o paulista, elas trazem o gaúcho e tal. Então, são pessoas de todo o Brasil, Verdade. né? Que fazem parte de todo tipo de igreja que vocês podem imaginar. Tem igreja mais renovada, tem igreja mais tradicional. E aí, todo mundo se Interessante. mistura no mesmo lugar. Entendeu? Entendi. E aí todo mundo ali tem pessoas que falam inglês, tem pessoas que não falam, tem pessoas que têm documento, tem pessoas que não têm documento. Então todo mundo é diferente ali naquele Aham. contexto, Uhum. entendeu? Então é muito mais difícil de lidar com o imigrante, Olha, porque é muito diferente, é muita diferença. sim. Tem um mineiro que cozinha comida mineira, que fala mineirês. Tem o carioca que fala carioca, que come a comida carioca. Tem um paraense que gosta de açaí, diferente do cara que gosta de açaí, que leva granola. Então, entendeu? Tipo assim, é Chimarrão. muito diferente. Então, assim, o que tem ali? O que é uma coisa que as pessoas não sabem, mas muita gente procura a igreja, porque a igreja brasileira, a igreja estrangeira ali nos Sim. Estados Unidos, é um dos maiores suportes para o imigrante. É Porque o mesmo? imigrante não tem família. Ele chega ali, ele não tem pai, mãe, tio, tia, primo, prima. Aquele Natal que você passa aqui com toda a sua família, ele não tem. O que é? É a igreja. Sim. Então a igreja se torna a família dele. Sim. Está no meio de Tem relacionamento. muita gente que chega na igreja porque recebeu o suporte da igreja, o pastor foi lá, cuidou, trouxe, deu comida, fez um levantamento de quem tinha colchão, de quem tinha roupa, de quem tinha não sei o quê, porque chega sem nada, as pessoas chegam sem nada, né? Aí Caramba. a pessoa passa ali um tempo e tal, quando ela se acha adaptada, ela sai. Isso que acontece muito. Ela sai pra Sai da ir. igreja. Ela passou aquele Entendi. tempo ali, né? Porque foi o suporte dela. Aham. Agora eu me sinto confortável, não preciso mais da Precisa mais da igreja. igreja. É, Mas isso acontece, por acontece exemplo, muito. tipo assim, pessoas que já são, por exemplo, cristãs, evangélicas, ou de repente alguém que não tinha, ela não era de igreja aqui no Mas Brasil, assim, mas assim, né? mais Então, assim. acaba sendo para ela mais um ponto de apoio Isso, é um do ponto que de de apoio. fato algo que tem a ver com a fé dela, né? Isso. Entendi. Né? É um ponto de apoio. Então, Uhum. muitas pessoas ali se convertem, tem um processo de Isso que eu ia perguntar. conversão, aí se Porque acaba batizam sendo e um ficam na evangelismo. igreja. Agora, outras pessoas não, Sim, né? perfeito. Recebem o apoio e depois se sentem confortáveis para Entendi. sair. Sim. Mas quem já chega, já sabe o contexto de igreja, que já viveu, cresceu, né? Que já tem uma experiência com Deus ali, a igreja vai ser uma igreja para ela. Então Uhum. acaba sendo que essa se torna ali uma característica peculiar da Da igreja de igreja de estrangeiro nos estrangeiros. Estados Unidos, né? Isso mesmo. Então é um braço que, por exemplo, aqui a gente não precisa, na maioria das Isso. igrejas lá, é uma característica que É tem uma que ter. característica muito específica. E o pastor da igreja, ele precisa ser um pastor missionário. É. Não leve um pastor que tenha essa experiência só com uma igreja, Uhum. que não tem experiência missionária, sabe? De buscar a pessoa ali, de fazer Sim. projetos que chamem pessoas e tal. Ele tem que ter essa característica. Senão, ele perde a igreja. Entendi. Ele perde. Porque você imagina, você está lá na África, né? Por exemplo, um missionário que está ali na África. Ele tem que viver de projetos, né? Uhum. Para chamar as pessoas, para puxar as pessoas para a igreja. E muitas vezes é isso que acontece. Nosso Sim. pastor, ele sabe o nome de todo mundo. Ele vai na casa de todo mundo, ele toma café com todo É mundo, mesmo. ele visita todo mundo, ele ajuda o povo ali no Detran, no DMV, né? Ou ele vai ajudar o pessoal na escola. O pessoal não sabe falar inglês, ele vai no hospital levar. Ele tem que ter essa característica. Sim. Senão ele não. Ele cansa. Senão Uhum. ele cansa, porque é Sim. cansativo. Sim. Imagino, Né? É né? cansativo. Caramba. E Thaís, e em relação ao ministério? Eu sei que aqui tu cantava, participava aqui do Ministério de Louvor. Tu conseguiste se inserir lá? Na igreja. Sim. Consegui. É assim. Quando a gente estava no Alabama, nós fizemos parte de uma igreja americana que os músicos, quase todos os músicos da banda eram contratados.
Então, isso é características de muitas igrejas americanas. Eles Eles recebem recebem. pra É muito, tocar, é pra muito cantar. normal. Sim. Nem tanto para Aqui cantar, também tem mas isso. para São tocar, Paulo, Rio, tem tem muito, muito assim, né? né? Mas lá é muito normal, muito comum, né? Não sei se o Felipe falou, mas hoje ele toca numa Falou, igreja. falou. Ele toca numa igreja Uhum. americana, Sim. né? E ele não é membro da igreja. A igreja ama o Felipe, é impressionante assim. E ele ama a igreja, né? Mas ele não é parte da igreja, ele só é músico contratado. É para quem tá acostumado a todo um ministério, né? Toda uma É, relação de intimidade, de relacionamento, é até difícil pensar nisso. O cara veio aqui é, só pra tocar e vazou. Foi é. embora. Então, Mas aí ele acaba, ele tem os ensaios, ele vai para os sim, ensaios, aí ele acaba fazendo parte ali daquela parte de música, né? sim. Mas não da igreja como um todo, Não é um né? membro Não da igreja. não, é. Mas assim, lá no Alabama nós começamos, nós fizemos parte de uma igreja muito grande. Depois vocês pesquisam, Church of the Highlands, o nome da igreja. Hum, A igreja se espalhou pelo Alabama, eu acho que hoje tem mais de 20. E ela tem o mesmo padrão. São igrejas grandes, tipo Saddleback Church, sabe? Esqueci o nome do pastor. Rick Warren. Rick Warren. E aí, a igreja nesse padrão. Muito boa, muito ativa, muito com grupos pequenos, funciona, né? E igreja crescendo muito. E Deus levou a gente em um momento da nossa vida ali no Alabama, levou para Sim. essa igreja. E quando a gente estava já no nosso momento final, a gente teve que fazer teste para entrar, para cantar, o Felipe para tocar. Só que eu estava grávida do Lucas. Aí o Lucas nasceu e a gente se mudou. Aí nós nunca participamos Hum, lá na igreja americana. Tá, na Nessa igreja igreja que eu americana falei, mesmo, sim. eles não contratavam ninguém. O Era teste todo era mundo só pra. voluntário, mas era tipo assim, você sabe cantar? Deixa eu ver mesmo. Se tinha Sim, você que ter sabe entendi. cantar. um audition. É tipo uma audição, Aham. isso mesmo. Sim. É. E aí hoje tu participa do ministério lá, normal. Aí a gente começou a ajudar no Ministério de Língua Portuguesa da nossa igreja hoje, né? A Como igreja assim? Tem o brasileira. Ministério de Língua Portuguesa. É assim, a igreja que a gente faz parte, a gente é da Segunda Igreja Batista de Richmond. A segunda igreja, há uns anos atrás, começou a fazer um trabalho com estrangeiros e abrir um ministério com língua portuguesa, que é com brasileiro, né? Não Uhum. tem outro tipo de nacionalidade. E aí, a gente chegou nessa igreja, ela estava passando por uma modificação, estava saindo muita gente, estava pouca gente na hora que a gente chegou. E aí Deus trouxe a gente para lá, para a gente ajudar. E hoje a gente está lá. Amamos a nossa igreja. Que E bacana. aí é Ministério de Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista de Richmond, Second Baptist Church de Richmond, entendeu? Hum, Mas quando nós chegamos lá, mas isso é tudo, é interessante falar porque assim, é uma decisão do casal, né? Nós decidimos. Quando a gente saiu do Alabama, a gente conversou, orou, né? E eu disse, amor, eu queria fazer parte de uma igreja brasileira. Mas eu também queria fazer parte de uma igreja americana, que para mim é importante. Porque é lá onde eu vou ter amigos americanos, é onde eu vou aprender inglês, onde eu vou treinar e tal. E a igreja brasileira é que vai me manter na minha cultura, vai ensinar os meus filhos a falar Uhum. português, né? Vai fazer com que eles amem mais o Brasil, porque eles vão conviver com os sim, brasileiros. sim, sim. Então, isso foi uma escolha nossa, entendeu? Sim. Sim. Mas nem Aham. todo mundo escolhe, assim. Só que aí, depois de um tempo, foi difícil a gente conciliar as duas igrejas. É complicado, né? É, Porque você tem que estar ali em duas duas igrejas, igrejas. Era bem tempos e tal. cansativo. Aham. E quando o Felipe vai tocar na igreja, tu vai com ele? Uma vez no mês. É o É, nosso acordo. tá É bom, porque a amor. igreja é Você muito vai, mas uma longe. vez por 1 hora, ele falou. 1 hora. Daqui É, pra Icoraci. é meia hora indo Meia e meia hora hora. voltando, né? Ah, Só que tá, só que entendi. assim, a gente pega a freeway, né? A estrada. Uhum. E aí é como se eu fosse fazer essa mesma Daqui distância pra aqui, Salinas. com certeza ia Belém ser longe. Salinas. Belém É. Mosqueiro, pelo menos. É longe, Sim, sim. entendeu? Aham. Só que a gente tira meia hora pra lá. Uhum. Então, o culto começa às 9 da manhã. O Felipe tem que chegar às 8:30 da manhã. A gente tem que sair cedo. Então, pra gente é cansativo, porque depois a gente teria que voltar pra igreja brasileira. Uhum. Aí Sim. fica, Fica de fato fica bem sobrecarregado. É. sobrecarregado. Sim, Aí sim. a gente optou assim, uma vez por mês, nós vamos todos.
As crianças vão também, participam da classe, né, das crianças. Aí é a escolha do casal. Tá certo. Respondi a pergunta, Thelma. Sim, defendeu, Thelma. Obrigado, Thelma, ajudou muito aqui o nosso Aham. roteiro. Obrigado pelo chat. É. Eu acho que eu vou colocar a Thelma pra participar hoje aqui. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês pensam em voltar? Só se Deus mandar. É. Mas pensar a gente não pensa. Vocês já estão apaixonados por lá. É a nossa vida lá, Sim. já, né? A gente fala assim, desde a primeira vez que a gente veio no Brasil e voltou pra lá, quando eu voltei pra lá, eu disse, eu cheguei em casa. Se sente em casa lá, Sim, né? me sinto em casa. Uhum. Total. Me Tu que é sinto. psicóloga, tu acha que isso é um processo natural Não, ou não? Tu acha não, que tem gente que... não, tem gente que É não Tem a ver mesmo? com identidade, né? tem a ver com identidade, tem a ver com... É. Como assim É com um processo identidade? de maturação também, A identidade de sabe? cada um, né? É. Porque, assim, ela vai responder, mas eu conheço muitas pessoas que pensam o inverso do que ela Sim. sente. Tipo, a pessoa mora lá, mas Chega quando ela vem aqui, pro Brasil é que chega ela em se sente em casa. casa. É. Entendeu? A gente não se sente mais em casa. A Caramba. gente se sente parte, né? Aqui, quando a gente encontra a nossa família, os amigos e tal, a gente lembra aquele sentimento de nostalgia, sabe? Bom. Sim, Uhum. sim. Mas a gente não se sente mais na nossa casa. Nossa Sim. casa é lá. E vocês criaram um círculo de amizade, de Amizade, pessoas próximas, de é, intimidade mesmo. intimidade, a Vocês igreja. conseguiram. Aí a gente vai criando as nossas. O que que a gente gosta de comer? Quais são os restaurantes que a gente gosta de ir? Que tipo de comida a gente gosta? O que que a gente faz? As nossas rotinas, né? Sim, Assim como vocês têm as rotinas de vocês, a gente cria lá a nossa rotina. sim. E aí, quando sai dessa rotina, parece que é estranho, né? Não é a Uhum. nossa vida mais, Aham. né? Aí a gente sente de férias, né? Aproveita, vai pra praia, vai pra piscina, vê os amigos, encontra no restaurante. Essa não é a nossa rotina, né? É verdade. Mas a gente se sente em casa. Aí eu digo pro Felipe, também a gente se mudou 3 vezes, né? Também tem Aham, isso. sim. Felipe, por favor, vamos ficar nesse trabalho por até Vamos manter um muito pouco tempo, aqui. vamos manter aqui, porque aqui tá muito bom. E agora me diz uma coisa, eu sei que isso a gente tá já com o tempo quase estourado. Duas coisas importantes. Tu acha que espiritualmente falando foi muito bom pra ti? Muito bom. Muito bom. Tu Pra mim e teve pro Felipe. um amadurecimento, Ele pode falar mais crescimento? por ele, Sim, mas eu tive um amadurecimento, um processo de estreitar o meu relacionamento com Deus, muito, legal. muito grande, Sim, né? Quando a gente se vê só, eu e o Felipe, era eu e o Felipe, só, sim. né? Aí o Felipe saía, eu ficava ali, eu e o Isaac, e aí eu precisei estreitar meu relacionamento com Deus. Senão tu não aguentava. Senão a gente não aguenta, Entendi. né? E aí a gente precisa entender que a nossa dependência, em primeiro lugar, é a dependência de Deus. Sim. E não a dependência do meu marido, não a dependência da minha família, não a dependência do meu trabalho, porque isso faz a gente sofrer muito. Uhum. Né? Ah, no Brasil eu trabalho, no Brasil eu tenho isso, no Brasil eu Uhum. tenho essa facilidade, eu tenho isso. Não, você depende de mim. Perfeito. Você precisa depender de mim. E aí aquela questão de aprender a ser esposa, eu aprendi lá. A gente saiu daqui, a gente um ano e meio de casado só. Aham. Então a gente viveu o nosso casamento lá. Amadurecendo. lá. Amadurecemos lá. Então, assim, eu aprendi a ser esposa lá. Né? Porque, assim, ou eu aprendo, ou a gente vive em pé de guerra. Sim. Né? Sim. Porque a gente começa a cobrar muito do outro, porque somos só nós dois. Não tem quem ajude, não tem quem faça as coisas, né? Só é a gente. E aí esse processo de amadurecimento, ele precisa acontecer. Sim. E se não é Deus que nos leva a esse momento, né? Esse entendimento, a gente não aprende. Eu não aprenderia. Sim. Né? Então os choros, o Rafael falou assim, você pode sorrir, você pode chorar e tal. Foram muitos choros. Muitos choros. Choros de raiva. Né? Mas em nenhum momento eu Tu acha que tu entendi sendo psicóloga te ajudou a superar essa situação? um pouco
pouquinho. As Um teorias. pouquinho organizar o pensamento, as emoções, né, nesse momento. Mas a gente pira do mesmo jeito. Ah, claro, com certeza. Só que a né? gente não fala. Boa, boa. Mas essa oportunidade que Deus nos deu de crescer lá foi Chegou algum momento fundamental. de tu pensar assim, cara, será que é da vontade de Deus eu estar aqui ou não tô, não é? Teve dúvidas em relação a isso? E hoje tu tem a certeza que é o teu lugar, é para vocês estarem lá mesmo. Assim, teve um momento que a gente questionou isso, que foi quando a gente estava acabando o Alabama, né? O Felipe deve ter falado. O Felipe tinha terminado o doutorado, Felipe ficou só na música aqui. que foi na música. Ai, que bom. Então, vocês vão dizer, a parte emocional é comigo. É isso mesmo, pode botar aí. Mas, assim, terminou o doutorado. E aí ficou assim, ele tinha algumas entrevistas para fazer por lá, né? Ele tinha que voltar para Federal, porque ele era professor daqui, né? É verdade. E aí, aí começou a ficar a dúvida, será que a gente volta? Ou será que a gente fica? Será que Deus vai nos permitir ficar? Ou será que ele vai nos mandar voltar? Né? Aí ele fez várias entrevistas em vários lugares e em nenhum lugar Deus permitiu que a gente ficasse, né? Sem contar que eu orei pra gente não ficar no Texas. Digo isso pra todo mundo, eu orei pra não ficar, não sei porquê, mas eu orei, não tenho preconceito nenhum, tenho amigos no Texas. Mas eu pedi, Senhor, não me leva pro Texas. Tinha algum lugar que o teu coração batia mais? Eu não queria ir pro sul, não queria ficar no sul, nem na Que é Flórida. frio, muito frio. Não, muito quente, Ah, né, ao no contrário. sul. Ah, É ao o contrário, lá contrário, é sim. quente, né? Aham. E no norte é muito frio. Então eu Sim. queria ficar no meio, Deus me levou pro meio, assim, onde tem Que as legal. 4 estações bem definidas. Que Tem bacana. frio, mas não é insuportável, assim, é insuportável, né? Mas não tem muita neve. A neve é de vez em quando. Então, assim, nesse momento do final do doutorado do Felipe, será que a gente volta? Será que a gente fica? E aí a gente intensificou as nossas orações nesse momento. Vamos pedir que Deus nos mostre o que ele quer. E aí ele fez o processo de Virgínia, que ele nem estava muito afim de fazer. Ó. Olha só, né? E aí quando ele voltou, ele fez uma entrevista online. E aí quando ele voltou, ele disse, eu gostei muito da entrevista. Se foi, amor, se foi, eu não estava afim, mas eu Uhum. senti uma coisa diferente. Ó. E aí o processo é sempre assim, ele faz uma entrevista online, né, virtual. E aí, se ele for aprovado nessa fase, a universidade chama ele para fazer uma entrevista lá, presencial. Aí ele dá aula, ele conhece as pessoas, conhece a universidade, os alunos. E ele fez com outras universidades isso. Sim. E aí ele foi para lá, para Richmond. E aí, quando ele voltou, ele disse, amor, eu amei a cidade, as pessoas, a universidade. E ele voltou diferente de como ele tinha voltado das outras. E aí era a nossa a última chance, porque Deus já tinha dito não para todas as outras. Ou seja, se Ah, vocês era a não. última porta. Era a última Se porta. essa fosse fechada, vocês voltariam. É isso mesmo. Se Deus Olha só. fechar essa porta, nós vamos voltar para o Brasil. Caramba. Aí nós empacotamos caixas, várias caixas, tinha muita caixa no nosso apartamento, Aham. né? E aí, bem, se Deus mandar a gente para Virgínia, a gente pega essas caixas e leva para Virgínia. Se Deus mandar para o Brasil, a gente pega as caixas e leva para o Brasil. Aham. Então, nós começamos a empacotar. Quando termina o período de aula, né, de coisa de estudante, de visto de estudante, você tem um tempo para você sair do país. Ou você tem um tempo para conseguir um trabalho, Uhum. que eles te dão um visto temporário para Sim. conseguir trabalho. E aí, nesse tempo aí, Deus nos respondeu. Vamos para Virgínia. Meu Deus. Aí, nesse momento, assim, é um misto de emoções, né? Porque pela primeira vez a gente se sentiu um pouco mais permanente ali. Sim. Tipo assim, a gente vai agora para um trabalho, não é mais estudo. Não é mais uma coisa que você tem um prazo para acabar, né? Isso mesmo. Né? Sim. Então, se a universidade me contratou, é porque ele tem um perfil para isso. Aí contratou ele para fazer um trabalho específico lá, e ele vai fazer 5 anos agora. Nossa. Né?
E aí foi o momento que a gente pensou, né? Será que é pra gente ir? Será que é pra gente não ir? Então vamos colocar nas mãos do Senhor, Ele que vai abrir a porta ou fechar. E aí Ele fechou um monte de porta. Um monte. Meu Deus, que Um coisa, monte de né? Não tem porta. como dizer. E a gente estava preparado para se essa porta fechasse. A Sim. gente estava Uhum. Tipo, preparado. era o sinal que era pra voltar. Mas esse momento foi um momento assim de que foi difícil lidar com as emoções. Sim. Sim. Para mim, eu estava grávida do Lucas, eu Caramba. estava quase Sim. para ter o Lucas nesse momento. E aí foi difícil lidar tanto para mim quanto para o Felipe, né? Porque eu acho que a pressão no homem é muito grande, a pressão da responsabilidade, né? Sim. Da provisão, Sim. de será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que vai dar certo? Será que o meu trabalho vai ser suficiente? Então, Sim. acho que essa pressão veio muito forte Sim. nele, né? E a gente tem que estar ali como auxiliadora, ajudadora, e orar por ele, estar ali dando suporte, né? Então, Caramba. esse momento foi, acho que foi o momento mais difícil pra gente. É. Tu falas na situação de decisão? De decisão e da mistura de emoções e sentimentos ali naquele momento, de dúvidas, né? Mesmo, Porque mesmo entendendo que, mesmo tendo já a certeza dessa ida para não, vir. isso foi tudo antes, Ah, tá, sim. né? Nesse será que vai ser, o que que Deus Perfeito. quer pra gente? Então isso aí, essa incerteza Entendi. era muito E dolorida depois assim, que né? veio a Essa espera decisão, as coisas se aliviaram. acalmaram. É. E aí acaba tendo, assim, a confirmação de que Isso. Aí Deus estava várias coisas vão direcionando. confirmando, várias coisas. E, É e impressionante. Thaís, assim, pra gente Cara, que caminhar para legal. as nossas conclusões por causa do nosso horário, mas o que que tu diz, assim, para pessoas que estão planejando trilhar um caminho parecido? Uhum. São brasileiros, têm um sonho, têm uma meta, alguma coisa, Uhum. são cristãos. Com a experiência que vocês têm vivido, qual a dica que tu dá para essa pessoa? A primeira coisa é busquem a vontade de Deus acima de qualquer Sim, coisa. Busquem, porque Deus pode dizer que não, né? E aí ele dá todos os sinais. Se você buscar, ele responde, né? A Bíblia fala isso. perfeito. Você vai buscar, você vai me achar, você vai ter respostas. E aí, se ele disser não, ele vai fechar as portas. E outra coisa, se ele abrir, estude inglês, muito inglês ou francês, para onde quer que você vá, né? Eu acho que a língua vai ajudar muito. Procure saber sobre a cultura, para onde você está indo, né? Para você não ter muito choque cultural, né? Tem gente que não consegue se adaptar a algumas coisas. Tem muita coisa diferente, porque a gente não falou nada, né? De Sim. muita coisa. Pois é. Mas as mães passam por muitos perrengues nas escolas, nos médicos, e principalmente quem teve filho aqui, que passou pelos hospitais aqui, pelos médicos daqui, chega lá, é completamente É diferente. mesmo, É. Deus. E aí, procure saber um pouco da cultura, vá de preferência, vá documentado, né? Procure a melhor forma de você ir documentado, porque Uhum. as coisas ficam mais fáceis, né? Para quem tem documentação, mas, mas principalmente busca a vontade do Senhor, né? Porque ela é sempre boa, perfeita, Agradável e agradável. perfeito. É. E para vocês terem ideia, o meu marido Hum. dirigiu um caminhão. Ele falou isso para vocês? Dirigir um Não. caminhão? Ele Foi dirigiu um mesmo? caminhão de mudança. Ó, Agora, como Deus faz. agora ele Deus subiu faz de nível na milagres. na minha concepção. Pensei que ele Ele só tocava dirigiu. teclado. A gente procurou saber preços de empresas de mudança. Era muito caro. É mesmo. Muito caro. E a universidade tinha dado um valor de custo para a gente usar, né? Para essa mudança. E aí eu disse, amor, só dá para, se você topar, dirigir um caminhão de Aí mudança. alugar o Alugar. caminhão para. É uma empresa que tem várias Sim, empresas que você aluga, tem nos Estados aluga num Unidos lugar, deixa inteiro no e deixa outro. lá. Então a Aham. gente eles já ajeitam tudo isso pra gente, né? Ó, você Caramba, que sai legal. daqui, pega aqui, você devolve em tal endereço. E aí a gente paga, aí a gente compra caixa de mudança, aí a gente paga o caminhão, tantas milhas que a gente vai poder usar. Eles alugam tudo, plástico bolha para você fazer Olha toda a sua só. mudança, aqueles carrinhos de carregar coisa Uhum. pesada, Uhum. tudinho. Eles fazem tudo isso.
Se a gente quiser contratar pessoas para carregar ajudar, né? aqui e lá onde você vai chegar, você Aham. tem tudo isso. Que legal. E aí meu marido topou. Meu Rapaz. marido Aí ele topou, a nossa família, a família dele deu um suporte, sempre dando suporte pra gente, né? Nessas mudanças nossas. Quando a gente veio da Califórnia também pro Alabama, o pai dele veio e ajudou a gente Foi? na mudança. Que legal. Ele já tinha dirigido o nosso carro puxando um trailerzinho atrás, sabe? Uhum. Um trailerzinho Aham. também que a gente alugou. Aí eu disse, olha, agora não vai dar um trailer, vai ser um Tem caminhão. que ser um caminhão. É, vou mandar foto pra você. Legal, ele legal. dirigindo. Mano, Caminhão. a gente vai colocar aqui Coloca aí. Só acreditamos vendo. Só acredito vendo, Felipe. Se não, a Thaís não mandar é porque é troca. Ele manda, ele manda. É, tá, como diz a Juju, tá Mas trolando. Deus faz milagres na nossa Legal. vida. Meu A gente Deus, a meu gente é Deus. muito grato por tudo que Deus fez em nós, Amém. né? Sim, Em nós. E tem feito através de nós, né? Com os nossos filhos. sim. Nosso Sim. filho é um ministério. Nossos verdade. filhos são um ministério, Sim. né? É o primeiro ministério. Ali. que Com Deus nos certeza. dá. Gente, Amém. foi. A gente bom. vai. Eu vou pedir pra Thaís, quando vier aqui, 2030. Faz a 2030, parte 2. Parte 2, tem muita coisa ainda. Ixi, você não tem noção, muita coisa ainda para ser Isso. falado, para ser aqui trazido. E a gente fica, Thaís, muito obrigado. Eu sei Eu que que agradeço, é uma gente. correria Que aí. isso, foi Uma muito honra. bom. uma honra. Que bom, gente. Fico Obrigada. muito feliz. E aí, Rafa? É isso? Cara, muito bom. É pena que a gente tem que fazer mais curtinho, Eu mas espero aí... vocês lá quando forem Ah, forem com lá, por Ah, favor, não, com tem um certeza. quarto. Com certeza. Thaís, tem um quarto aí pra gente? São- O problema, vou te dizer qual é o Ah. problema. O povo só quer ir na Flórida. É mesmo? É. Ah, tá Não aí. é? Eu não Ó, quero ir na Flórida. Pois é, que bom, Porque Rafa. como eu trabalho com americanos, né, Sim. fazendo tempo, os americanos, bom, os que eu tenho contato, Sim. eles dizem assim, por que vocês gostam de ir pra Flórida? O que vocês querem fazer na Flórida? Aí eu fico assim, bom, como eu nunca fui, Esse que é eu o não sei te problema. responder. Mas olha, tem muito. Eu digo assim: você quer visitar os Estados Unidos? Não vá para Flórida. Ah, boa. É porque lá você ouve muito português, ouve muito espanhol. Você tem muita coisa para fazer, tem um né? pastor amigo nosso de lá, que ele de Boca Raton, né? Sim, Ali. Boca Raton. Aí Aham. ele diz que hoje, ele vai passando as estações de rádio lá, é mais espanhol Mais e português do que inglês. Muito. Inglês é Caramba, muito É brasileiro. muito sério? brasileiro. É muito É. brasileiro. Então, se você quer ouvir inglês, assim, você vai um pouquinho mais para cima. Ou vai para o Alabama ali, né? Um pouquinho mais para Ou pra a esquerda. Virgínia. Vai para Virgínia me visitar. Não, com É. certeza. Legal, Pode deixar. muito bom. Gente, fico aqui. Tenho certeza que você gostou. A gente tá muito feliz desse episódio. Não esqueça. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Você que tem aí vontade, ou você conhece alguém que tem vontade de viajar para os Estados Unidos, morar, manda esse episódio. Eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudar muito. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau.